Boa noite, você que está entrando aqui no canal Humanizar, seja bem-vindo! Vamos juntos no Requebra para aquecer a nossa noite, vamos lá! Requebra, requebra, requebra sim. Pode falar, pode vir de mim. Boa noite você que está conectado. A Marli de São Paulo, Andréia, a Gina Santos. Vem que vem. Tá frio, né, Marli? Mas vai aquecer agora. Muito bem-vindos, bem-vindas aqui no canal Humanizar. E vamos chamar mais gente para essa live. O Silvio Melo de Ourinhos, a Marta, bem-vinda. A nossa convidada, Adna, bem-vinda. O Eduardo. E vamos lá. Já falei que te quero, não tenho vergonha de te assumir, não. Esse homem não quis, seu sentimento não admitir. Pode requebrar, oi. Requebra, requebra, requebra sim. Pode falar, pode rir de mim. Requebra, requebra, requebra sim. Pode falar, pode rir de mim. Vem você também para essa roda de conversa aqui no canal Humanizar. Pode rir de mim. Faça o que quiser, mas eu não Vou te esquecer. Quero você. Tá frio, mas aqui no canal Humanizar vai esquentar com a sua companhia. Bem-vindos, bem-vindas aqui no canal Humanizar. Requebra, requebra sim. Pode falar, pode rir de mim. Requebra, requebra, requebra sim. Pode falar, pode rir de mim. Requebra sim. Pode falar, pode rir de mim. Requebra sim. Pode falar, pode rir de mim. Eita, o som da Bahia hoje aqui rolando. A Maria, bem-vinda Maria aqui no canal Humanizar. Embaixo, vai Maria. Em cima, vai. E vamos que vamos nesse clima de Bahia, verão e carnaval, vambora! Ellen, bem-vinda aqui, a Gabi Godoy. Hoje nós vamos continuar um papo bem bacana aqui, falando sobre esse desafio de conscientizar a nossa sociedade sobre a violência doméstica. Bem-vindo, Padre José Neto de Curitiba, que está conosco aqui no canal Humanizar. Meire, bem-vinda, Dinalva. Feitosa, bem-vindo, bem-vinda, a Fabiana, nossa convidada de quarta-feira. Esse foi então o Olodum cantando e Araquito tudo junto ali, né? Enquanto o pessoal tá chegando, vamos para outra música, né? Quero acolher aqui o novinho, acabou de entrar, a Maria, o nosso querido Givaldo, o psicólogo, aquele que nos indicou a nossa convidada de hoje. E vamos de Duda Beat, Matheus Carrilho. Chega, pode vir, vem comigo. O Gabriel de Curitiba, Val de Londrina, vem junto. O Jaime de São Paulo, vamos lá. Só lembrando vocês que a nossa primeira temporada termina quarta-feira, hein? Então venha aproveitar comigo essas lives que nos ajudam na consciência, na nossa humanidade e também na espiritualidade. Vem comigo! A Cris de Londrina aqui conosco na roda de conversa de hoje. A Márcia, bem-vinda Márcia. Olhe pra todos os boizinhos.
O nosso querido Frei Matheus Balinski de São Paulo. Aline, bem-vinda aqui no canal Humanizar. Convida mais gente para essa conversa aqui. Vai. Opa, é muito bom essa energia. Estamos precisando mesmo, hein? Vamos lá. Sempre terminando a noite, pelo menos com a nossa cabeça, a nossa alma, cheia de paz, de informação, consciência humana. E vem comigo. Gustavo Dias de Londrina aqui no canal Humanizar. A Dani de São Paulo. Frei John. Bem-vindos aqui no canal Humanizar. O Edu Rodrigues aqui no nosso canal. A Luciana. Semana passada ela esteve aqui conosco, muito bem. Chega de tanta bobagem, de tanta besteira. Chega de tanta bobagem, de tanta besteira. Chega de tristeza. Tem que ter mais esperança, mais vida. Vamos lá, cultivar humanidade em nós, no mundo. Vai. Dá ruim, dá bom, ou tanto Faz. Chega de tanta besteira, né? Então vamos aqui agora começar a nossa live de hoje, que promete também, a gente já trouxe uma primeira parte, principalmente falando do aspecto jurídico, e hoje nós vamos fazer uma abordagem também, falando de políticas públicas, uma questão psicológica, sobre a banalização e julgamentos sociais sobre a violência doméstica. Aqui eu não me canso de falar disso, porque é muito importante, porque é uma situação gritante no nosso país, tá bom? Vou fazer uma introdução, depois a apresentação da nossa convidada de hoje. Quero agradecer a sua companhia. Hoje está muito frio, né? O pessoal tá aí, mas a gente vai ficar aqui aquecido com a nossa reflexão de hoje, tá bom? A violência contra a mulher hoje é um problema que mata, que fere e deixa marcas na sociedade brasileira. Em grande parte, fruto de uma herança cultural patriarcal. Algumas agressões se enraizaram nas dinâmicas sociais e nem sempre são percebidas como tais. Que às vezes as mulheres sofrem violência, mas elas acham que não são, né? Então a gente também vai discutir um pouco sobre isso. É o caso da violência psicológica, que por um lado trafega nas redes de uma cultura que tolera a opressão da mulher, e por outro precisa ser entendida, investigada e combatida como um problema público, não individual. Muitas vezes a gente larga as mulheres, né? A cada 4 minutos, uma mulher é espancada aqui no Brasil. A cada 11 minutos, uma mulher sofre violência sexual. A cada 2 horas, uma mulher é assassinada no Brasil, sendo que 50% das mortes violentas cometidas por familiares. Por isso que a gente está discutindo sobre esse tema, tá? Os dados deixam claro que a violência contra a mulher é uma realidade, sem distinção de classe social, idade ou região, e que vem se perpetuando na nossa sociedade. Isso é muito sério. Dá a impressão que isso acontece em periferia. Não, acontece em tudo que é canto. Às vezes tá ao teu lado e às vezes a gente nem se dá conta e a gente nem percebeu o que está acontecendo, né? A violência psicológica contra a mulher parece encontrar na opinião pública um terreno menos repressivo. E se comparando as violências físicas e sexuais, parece dar a impressão que quando se torna uma violência física ou sexual, dá a impressão que o pessoal se mobiliza mais. A psicológica nem tanto, mas é uma coisa que a gente tem que combater. Todo tipo de violência física, sexual, psicológica, tem que ser combatida. E cabe à sociedade, a cada um de nós que somos humanos, seres humanos, cuidar dessa reflexão. A gente tem que estar por dentro, tá bom? E a construção dos papéis de gênero nos leva a acreditar que a premissa do direito da dominação masculina sobre a mulher aumenta, tá, os níveis de tolerância de certos comportamentos. E aí eu quero chamar para a nossa roda a nossa convidada de hoje, Adna
Mouzinho Mantovani. Ela é colega do nosso psicólogo Givaldo, que esteve aqui falando sobre a construção da masculinidade. Ele bateu um papo com ela, falou do nosso canal, e eu entrei em contato com ela e ela aceitou gentilmente, né? Então vai ser a primeira vez que a gente vai conversar também com ela aqui, tá bom? Então seja bem-vinda. Ela é psicóloga, graduada pela Universidade Paulista, sexóloga pelo Instituto Paulista de Sexualidade, especialista em práticas psicossociais, instituições e comunidade pela Universidade Paulista. Atuação em políticas públicas para as mulheres em situação de violência doméstica. Atuação clínica em terapia cognitiva comportamental, tá? Então, vem pra roda. Adna, seja bem-vinda aqui no nosso canal Humanizar. Então, você que está conectado, muito obrigado pelas nossas lives. Então, precisamos da sua audiência até quarta-feira, tem mais 2 dias, hein? Aí vai terminar essa primeira temporada. Boa noite, Adna, seja bem-vinda. Oh, tudo bem? É, boa noite, tudo bem com você? Ih, parece que está um pouquinho com a internet lá. Ah, melhorou! Tudo bem? Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar ela de novo, tá bom? Uma coisinha que tem lá e a gente chama ela. Enquanto ela vai se preparando, só quero conscientizar todos vocês. Então, quarta-feira é o último dia da nossa live dessa primeira temporada. Voltaremos no dia 15 de junho, 15 do mês 6, tá bom? E a tarefinha de casa é essa aqui, ó. Ler Jorge Amado durante esses dias, Capitães da Areia, que é uma literatura bem bacana que a gente vai falar e vai discutir aqui no canal. E o outro livro, que é um livro bíblico, que é o livro do profeta Jonas. Então, são essas duas leituras que eu indico para vocês durante essa temporada que a gente vai tirar um repouso, né? Vai fazer outras coisas e vamos se organizar melhor, tá bom? Então, vamos chamar de novo a nossa convidada, que ela está aqui. Todo mundo passa por alguma situação com a tecnologia, não tem jeito, né? Principalmente esse horário, parece que está todo mundo usando e aquela coisa assim. Mas vamos na fé, sempre na fé, para deixar as coisas. Agora Aê! voltamos! Agora deu tudo certo. Boa noite, Deu tudo pessoal. certo. Boa Muito noite, bem, padre. obrigado. Olha, que prazer falar com você, né? A gente está se vendo agora, a gente só trocou Exatamente. mensagem, né? Exato. Obrigada por esse espaço. Obrigada, né? Porque é um assunto que é falado e ao mesmo tempo banalizado. Que a gente Sim. precisa falar muito e assim, ter É. esse espaço nesse canal, eu fico muito agradecida pela confiança. Ah, que bom. O pessoal que está nos acompanhando sabe que a gente sempre está batendo nessa tecla, né? Então você é a Sim, segunda convidada e está tendo esse espaço que eu acho importante. É porque eu tenho mãe, eu tenho sobrinhas, eu tenho sim. mulheres que eu amo e eu não gostaria que essas mulheres sofressem, ou outra, todas as mulheres sofressem esse tipo de violência, porque eu acredito que todo ser humano, homens, mulheres, independente das suas escolhas, merece ter um espaço de dignidade e de valor. E me deixa muito assim incomodado. E na igreja, falando um pouco da minha experiência aqui, me incomoda quando eu fico sabendo que um homem bate numa mulher, sabe? Isso me incomoda. E eu falei, não, eu preciso pelo menos ter esse espaço para falar com as pessoas e fazer as pessoas pelo menos começar a pensar, que eu acho que isso já é uma grande ajuda, se a gente não pode, talvez, ir na força, mas pelo menos na consciência nós vamos trabalhar nesse espaço. Exatamente. A gente tem que sempre buscar, né, e falar sobre isso, porque é um espaço que a gente busca de igualdade, de equidade, justamente a sua fala. Muito bem. Fala um pouco mais de você, né? Eu apresentei aqui, mas fica à vontade. Fala um pouco mais da sua trajetória. Sim, a minha trajetória desde a graduação, né, eu tive sempre aquela perguntinha dentro de mim, sempre aquele questionamento que nos incomoda em torno sobre vulnerabilidade social, né, e algo que eu também estou inserida, né, porque eu também moro dentro de uma comunidade, então a gente vivencia a vulnerabilidade, a violência de perto.
E todos os meus trabalhos durante a faculdade, a graduação, as especializações foram voltados para a questão de gênero, a transgeracionalidade, como isso vem perpassando a sociedade, as gerações. Então, há uma preocupação não só com as consequências dessa violência, aquelas mulheres que já sofreram, mas também há uma preocupação na prevenção, né? Como que a gente quebra esses padrões sociais que vêm se reproduzindo, que está no nosso cotidiano, né? Porque pensando na violência, né? É uma coisa que está dentro da nossa cidade, dentro do nosso bairro, dentro da nossa comunidade, na nossa rua, na vizinha, dentro da nossa casa e às vezes conosco mesmo. E às vezes a gente não consegue nomear que aquilo é violência, não reconhece outros padrões de relacionamento. E assim, apesar de todo mundo falar, mas é um tema muito falado, é uma área que tem bastante visibilidade, bastante profissionais, eu falei, não, eu quero estar nessa área. Eu quero, junto com essas mulheres, fazer uma nova construção, ressignificação desses relacionamentos. Então, é algo que sempre esteve dentro de mim, é algo que eu sempre busquei. Sempre participei, né, de oficinas, né, com adolescentes, com jovens, para a gente falar sobre a prevenção, né? Então, construção de oficinas de gênero para entender esse papel, né, que é colocado dado à mulher, dado ao homem, para ir desconstruindo. Então, quando fala-se de prevenção e de atuação das consequências, é uma coisa que eu gosto, eu estou envolvida, estou estudando, para Nossa, sempre que evoluir. bacana, né? Sim, Olha, isso me interessa muito, porque eu gosto muito dessas temáticas, sabe? E eu acredito que cada vez mais nós precisamos falar disso. muito bem, Todo tipo de perfeito. violência tem que ser combatida e a gente está aqui para isso. Vamos lá que você vai ver que essa live ela Vamos. voa assim rapidinho. Vamos para a primeira pergunta. Ó, por que a violência doméstica é banalizada na nossa sociedade, até mesmo entre nós, muitas vezes? Hoje mesmo eu escutei uma brincadeira que me incomodou. Entendeu? É assim, a gente se sabe? O pessoal vai falando com muita naturalidade, né? E a gente. Aí aquilo me chocou. Eu falei, isso aí tem cheiro de violência disfarçada pela fala. Exatamente. E aí, quando você fala isso de por que que ela é banalizada? Qual que é a intenção da live? A gente ter essa visão mais ampla do que a violência doméstica. Então, é isso que eu venho trazendo aqui. Eu acho que é bacana ficar. Quando a gente pensa na violência doméstica, a gente tem que ter sempre esse olhar que a violência ela é multidimensional e ela é complexa. Por quê? Né? A violência doméstica, ela é assim, tem que entender que ela não acontece só naquele âmbito fechado, privado, né? Acontece dentro do lar, mas acontece no âmbito social, uma questão de um problema social, uma questão de saúde pública, né? E para isso a gente tem entendimento da violência doméstica como uma violação dos direitos humanos, né? E aí eu digo que é uma das violações mais persistentes e devastadoras que a gente tem na nossa sociedade. Porque ela é estrutural. E aí, quando eu digo que a violência doméstica é estrutural, eu relaciono o quê? A igualdade de gênero, né? Então, quando a gente fala de violência doméstica, tem sempre essa sensibilidade de olhar que a base da violência doméstica é gênero. Então, está relacionada a gênero. É uma coisa que a gente tem que sempre falar, né? Vejamos bem, a gente carrega essa herança patriarcal que se diz, só retomando um pouquinho o conceito do patriarcalismo, que diz muito aos papéis, né? Qual o papel que é dado ao homem? Quais os papéis dados à mulher? E aí a gente retoma um pouquinho esse patriarcal no sentido a mulher, ela era todo aquele âmbito privado, só do lar. Então, era a cuidadora da casa, cuidadora da educação dos filhos e até da relação afetiva daquele casamento. A mulher é responsável. Quando ao homem era dado aquele papel do quê? No âmbito social. Então, dado ao homem esse papel de provedor, o protetor dessa família. Então, a gente tem que falar que a gente carrega essa herança ainda patriarcal, né? E aí, em que essa herança traz. As mulheres antigamente elas não tinham autonomia nenhuma, né? Nós não tínhamos autonomia em nenhum dos âmbitos, por exemplo, político, no espaço profissional, e a gente fala de mercado de trabalho, no espaço acadêmico, em outros espaços também, e até autonomia sobre o próprio corpo, né? E aí é muito louco falar disso, porque é uma autonomia que as mulheres não tinham sobre sua sexualidade e nem sobre seus direitos reprodutivos, né? E ainda há lutas, né? E aí é importante a gente reconhecer todas as lutas que nos antecederam, que foram as lutas e os movimentos feministas, né? Na conquista desses direitos, dessa autonomia, né? Para tanto, diante dessa luta, dessas conquistas, hoje a gente tem leis e políticas públicas, principalmente quando a gente fala, né, de violência doméstica. Então, políticas públicas sobre o enfrentamento contra a violência doméstica. E aí eu trago essa visão, né, mais
social no sentido de que até dentro das políticas públicas nós enfrentamos desafios nessa questão de gênero. Um dos maiores desafios aí dentro da própria política pública, quais são? Este olhar, né, que a violência ela não é só no âmbito privado, mas é social. Então, esse é um dos empecilhos dentro da própria política pública. Outro grande desafio dentro da política pública é ter esse olhar, né, que a pasta de gênero, ela não deve ser misturada com a pasta de família ou de criança, não. Quando a gente fala de violência, a base é de gênero. Então, separar isso um pouco que está relacionado a gênero, né? Outro grande desafio aí que a gente vem percebendo dentro de políticas públicas é que quando a gente fala de enfrentamento contra a violência, não há assunção assim dentro dessas pastas, espaços na agenda política. Então percebe, para ter essa visão de que a violência ela é estrutural mesmo. Se a gente tem problemas ainda, desafios dentro da própria lei e de políticas públicas, né? E assim, né? Quando eu falo que ela é estrutural, a gente não pode deixar de esquecer a cultura, né? O tanto que a gente carrega. Infelizmente, gente, quando a gente fala de violência, ainda assim, o homem, ele é privilegiado na nossa sociedade. E as mulheres, elas têm que se justificarem o tempo inteiro, né? O que a gente carrega nessa cultura aí? Percebe falas, né? A mulher, quando ela sofre uma situação de violência, ela é culpabilizada pela violência o tempo todo, né? Ela é desacreditada que ela vivenciou aquela violência, ela é colocada como a louca, como a histérica, né? É assim que as mulheres são chamadas, né? E a mulher, a violência acaba sendo justificada pelo comportamento ou pela roupa daquela mulher. Então, de repente, olha, ela estava de perna aberta, ela sentou assim, ela foi com essa roupa. É como se justificasse a violência pelo comportamento dessa mulher, pela veste dessa mulher. Então, percebe quanto isso é cultural, quanto que a gente carrega. Portanto, gente, só para que meio que concluir essa fala, para ter esse âmbito, né? A sociedade ainda defende os homens e naturaliza a violência, né? Então, ter essa percepção que ela acontece de forma multidimensional, estrutural e cultural, que a gente carrega essas falas nos dias de hoje, e aí eu trago alguns exemplos de fala, né? Por exemplo, sabe aquela visão que fala assim, eu ajudo a minha mulher nas tarefas de casa, olha, meu marido me ajuda. Percebe que essas falas são simples, mas a gente reproduz no dia a dia? Remete à ideia do patriarcal, que a mulher era só daquele âmbito privado, lembra? E quando, na verdade, Sim. a gente já vem ocupando esses novos espaços. Então, a gente repete essas falas assim, igual você falou no início do vídeo, Padre, na brincadeira, assim, pensa que só que são reproduções machistas, sim, e sistêmica. Então, enquanto a gente vem lutando dia a dia para essa não banalização da violência. E aí você me fez lembrar de uma coisa, que eu estou muito na área da psicanálise, né? E eu estou estudando umas coisas assim que me fez repensar certas coisas, né? A gente estava estudando sobre a questão de desejo e prazer, como que isso, para a mulher, não é uma coisa tão tranquila, né? Então, até certos tempos atrás, mulher era para dar desejo, não para sentir desejo. E isso eu falei, Sim. opa, que história é essa, né? Até quando nossos corpos vão ser objetificados, né? Até quando temos que encaixar em um padrão de beleza? Isso diz muito da cultura. Como é que a mulher foi criada e como é que o homem foi criado? Então, desde nova, somos expostas o quê? A estímulos de cuidado. Aprendemos sempre a cuidar. Cuidar de panelinha, cuidar de boneco, cuidar de casa. E a gente nunca aprendeu essa liberdade que o menino de aventurar, de explorar, é exposto a estímulos de virilidade. A mulher não, a mulher é aquela que suja a honra da família, a mal falada, quanto o menino é estimulado porque é viril e ele tem que ser estimulado sim, é o pegador. Então percebe isso que está ali na base da educação? Então, até quando nós, ali na rua, vai ser só um corpo? Não, é uma mulher, é passível de violência se ela saiu depois de tal horário de casa, ou se ela saiu com aquela roupa, ou se ela sorriu demais na rua. Então, essas construções sociais a gente carrega e a gente não percebe, a gente reproduz isso muito no dia a dia. E isso a gente também vai percebendo, assim, que isso vai virando um tabu até entre as mulheres, que tem mulher que tem dificuldade de falar de prazer, de falar do próprio corpo, né? Então, isso é angustiante, porque não pode falar, eu não posso falar que eu tenho prazer, que eu sinto prazer numa situação assim, assim, assado, né? E até o autoconhecimento, como é um tabu, né? Tudo que é relacionado à vulva, à vagina é nojento, é fedido. A gente vê aí no mercado, né? A gente vê produtos de higiene, perfumes, tal, do homem não. Por quê, né? Do homem, aquela questão
do falo, quanto que é desenhado na parede, é exposto e é falado. E a mulher não, é um tabu, não pode falar, não pode se tocar, é nojento, não pode ter esse autoconhecimento. Quantas mulheres a todo momento é usados como objetificação mesmo do prazer, da sensualidade, e não um corpo político, né? Que é o que a gente vem É, brigando por essa autonomia política também, de ser simplesmente um corpo. Então a gente busca equidade, né? É simplesmente ser isso. só mais uma pessoa na sociedade, Nossa, assim como um bacana, homem, né? né? Muito bom essa conversa. É verdade que a mulher não rompe a relação abusiva, é socialmente culpabilizada? Olha, Isso, você eu pensa não, disso? eu não queria afirmar, mas infelizmente é um pesar. E sim, a mulher é culpabilizada quando ela não rompe com a violência. E aí eu queria trazer alguns aspectos para a gente refletir, né? Vou dar um exemplo para vocês, né? Quando, por exemplo, eu aqui posso discutir, brigar com alguém, levar um soco, ficar com o olho roxo. Na hora eu vou na delegacia fazer o boletim de ocorrência, faço o processo, cada um vai para sua casa e rompe aquela relação. Mas quando a gente fala da violência doméstica, quando a mulher aparece com aquele olho roxo ou machucada, ali é uma pontinha do iceberg da violência que ela está sofrendo. Então as pessoas julgam, ela tem que sair desse relacionamento, ela tem que sair dessa casa. Mas as pessoas não entendem que é uma relação. Então é diferente daquela agressão pontual que eu tive, por exemplo, com um desconhecido, uma mulher que sofreu uma agressão, porque eu tenho que olhar o contexto e a relação que ela está inserida. Tendo em base do que a gente acabou de discutir, que é uma herança aí patriarcal, que a gente reproduz muito, que a mulher, ela teve essa educação diferente, na base patriarcal, a gente carrega essa cultura, lógico, há uma grande transformação na sociedade, os homens vêm se conscientizando, as mulheres vêm ocupando esse espaço como os homens, mas ainda é presente na sua sociedade. Então, para entender um pouco, né, a violência doméstica, ela é muito mais ampla do que a violência física. Então, quando a violência física aparece, ela já sofreu as outras configurações da violência. Quais são? A gente fala de uma violência verbal, a gente fala de uma violência moral, uma violência psicológica, patrimonial e sexual. Então, percebe, essa mulher já está sofrendo de diversas configurações dessa violência antes da violência física. E às vezes por anos, às vezes por meses. Então, assim, as consequências da violência psicológica, né, gente? Ela é realmente devastadora e às vezes, muitas vezes, irreversíveis. E essa que eu venho para chamar atenção. A violência psicológica, gente, né? Muitas vezes ela vem com uma roupagem assim de cuidado, de proteção, né? Então ela vem camuflada, né, com esse discurso sedutor. Vou dar exemplo para vocês de uma violência psicológica, né? Então, o cara com aquele perfil agressor, ele vai chegar na namorada, a namorada vai dizer: "Olha, tira esse batom, não é porque é vermelho pela cor, é porque pra você não combina. Acho que aquele cor de nude fica mais bonito. Olha, essa roupa, não é porque ela tá decotada ou curta, é que no seu corpo não fica legal, não combina, então tira ela." Ou, por exemplo, quando eles dizem, né? "Olha, essa sua amiga aí, não sei não. Eu acho que ela não quer o seu bem. Acho que ela tem inveja de você, ela tem inveja da nossa relação." Porque toda vez que você fala com suas amigas, você volta diferente. Então elas não querem o seu bem. É sua amiga mesmo? Nossa, é a mesma coisa. Toda vez que você vai para sua mãe, você volta com a cabeça mudada. "Olha, eu acho que a sua família não quer o seu bem. A nossa briga, da nossa relação tem que ficar dentro da nossa casa. Você não tem que levar para os seus amigos." Né? Ou quando não, esse agressor, ele diz a essa mulher: "Olha, acho que essa entrevista de emprego não vai dar certo, não. Acho que você não consegue fazer esse cursinho. Deixa, ou sai desse emprego, tá muito difícil, fica em casa." Então, há uma manipulação, né? E a mulher acha que aquilo ele tá me protegendo, né? E ele dá a entender que ele é o único amigo daquela mulher e que ele quer o bem daquela relação. E para aquela família ficar unida, concisa, ela tem que cortar essas outras relações. Então, a mulher, ela perde sua autonomia, ela já não sabe quem ela é, porque muitas vezes ela não pode rir alto. Você fala muito alto, você ri muito alto. Olha, você sorri demais, né? Isso é muito convidativo para os homens. Então a mulher, ela perde a identidade de como se comportar, de como se vestir. Ela corta as relações dela de fora, o meio dela. Então corta a rede dessa mulher, está enfraquecida, né? E aí eu trago uma reflexão aqui para vocês, né? Nossa vida, vamos pensar, ela é sustentada por vários pilares, né? Aí a gente fala do pilar pessoal, né? Amoroso, familiar, de amizade, profissional, acadêmico, espiritual e outros pilares, né? Quais vocês queiram nomear. Então, suponhamos, nós temos todos esses pilares. Então, nossa energia, ela é demandada e distribuída para esses pilares. Então, a gente está sempre produzindo para ter um crescimento nesses pilares.
E aí, quando um desses pilares desmorona e se derruba por algum motivo, a gente tem os outros pilares para nos ajudar a nos reconstruir, nos fortalecer. Portanto, essa mulher que está na violência doméstica, foram destruídos esses pilares. Lembra? Ela está passando por aquela violência que a gente falou aqui. Verbal, moral, psicológica, sexual e patrimonial. Então, ela já perdeu a identidade dela, ela já perdeu a relação de amizade delas, ela já perdeu, às vezes, o emprego dela, o curso dela, então ela foi desqualificada, ela perdeu a rede de proteção familiar dela. Então, os pilares dela foram destruídos. Qual o pilar que sobra para essa mulher? Eu te pergunto. Aquele pilar do relacionamento, do casamento, é o único pilar dessa mulher. Então, ela demanda toda a energia e toda a produtividade para aquele pilar se manter, porque é o único. Sabe quando termina uma relação e as mulheres, e até homens, reproduzem essa fala? Nossa, meu mundo caiu. A sensação de que o mundo caiu na cabeça. Aí eu te pergunto, será que estamos distribuindo e produzindo nossas energias para todos os pilares da sua vida? Como é que tá esses pilares da sua vida? Porque senão a sua energia é colocada toda naquele pilar. E quando ele destrói, e dá aquela sensação falsa, né, de que meu mundo acabou. Porque realmente o mundo daquela mulher é aquela pequena ilha. Então ela acredita que aquele homem, né, é o grande amigo dela, é a pessoa que vai qualificar e desqualificar ela a todo momento, porque a palavra dele faz mais sentido do que a própria escolha, né? E aí ela já está enfraquecida das outras relações, ela acaba ficando fechada naquele mundo. E há uma dependência afetiva, aí que se cria a dependência afetiva. A gente não entende porque uma pessoa é dependente. Então, a relação de dependência afetiva que ela tem com o agressor e o agressor tem com ela é uma codependência e uma dependência afetiva. O quanto isso é preocupante, falo enquanto terapeuta, né? Porque justamente é nesse ponto que a gente vai trabalhar, né? De como isso acontece. E ainda ressalto para vocês, né? Olhando ainda para essa mulher, e para essa violência doméstica, como ela acontece? Lembrando, a agressão não é só física. A violência doméstica ela acontece num ciclo. Como é que funciona esse ciclo da violência doméstica? Ele é alternado de agressões e fase de lua de mel, que a gente chama, né? Então, como é que ele se configura? Inicialmente, há aquela violência, lembra que eu falei verbal? Ele xinga a mulher, desrespeita aquela mulher e depois ele pede desculpa e tá tudo bem. E aí a próxima agressão já é uma moral, né? Ele desmoraliza aquela mulher, é uma violência psicológica. Lembra? Se sorri demais, não veste essa roupa, não veste esse batom, não fala com essa pessoa. Então já tem essa violência. Aí depois passa um período legal, tranquilo, a família legal. E aí se configura novamente uma agressão física. Um puxão de cabelo, um empurrão. Ah, mas não tá roxo? Não, ele não me bateu. Eu sou diferente daquelas mulheres que passam na mídia, né? Que são agredidas. A pessoa não se identifica, não percebe que é uma violência. E aí essa agressão vai se intensificando, vai mudando a configuração aí de verbal, moral e passa a ser física. Então ele me agride fisicamente, aí depois ele pede desculpa, aí depois ele é aquele cara bacana, me leva para jantar num restaurante legal, arruma a casa, leva as crianças para a escola. Nesse período de lua de mel, ele é aquele cara que a gente espera que ele seja. E aí a violência, ela vai alternando o quê? Essa fase de agressividade, ela fica mais intensa e essa fase de lua de mel, ela fica menor. E isso vai entrando num ciclo vicioso e muitas vezes a mulher chega à morte e elas não percebem. Sabe a falsa ideia de controle de que, se eu ficar quietinha, se eu não provocá-la, porque ela é culpabilizada todo tempo. Então, ela sempre justifica a violência do companheiro ao quê? Ele estava cansado do serviço. Porque ele bebeu demais. Porque eu provoquei. Então, ela está nesse sistema sabendo que após a violência vai vir um período que ela quer. Então, muitas mulheres percebe esse ciclo de violência e às vezes espera essa fase de agressão passar porque ele vai ser aquele cara legal. E aí é a nossa dificuldade de romper esse ciclo. Então, quando uma mulher chega agredida, por exemplo, busca um atendimento, a nossa preocupação não é só com aquela violência pontual que a mulher chegou agredida, mas de como vem acontecendo essa relação, qual que é a importância dessa relação, desses pilares na vida dessa mulher, e se ela tem essa rede de apoio, e como é que está a identidade dessa mulher, a autonomia, a autenticidade dessa mulher, né? Então, ela se vê sem recursos, né? Então, quando eu falo assim, a mulher, sim, é culpabilizada. A gente tem que olhar para todo esse processo, esse contexto cultural, para essas formas de violência, que a violência física é só o iceberg, para esse ciclo vicioso da violência, para esses pilares dessa mulher. Como é que estão, né? Como é que essa mulher chega? Porque a violência doméstica, ela psicológica, principalmente, ela traz quais consequências? Nós nos deparamos com mulheres deprimidas, ansiosas, com síndrome de pânico, né? Com ideação suicida. Elas já não se reconhecem como pessoa, foi tirado aquilo dela, né? Elas se sentem perdidas. E aí, passando muitas vezes pela fase de luto. Quando a gente perde alguma coisa, quer ou quer não,
a gente vai passar por uma fase. Então é uma oscilação. Eu amo ele, eu perdoo ele, não, ele vai me matar. Então, reconhecer que fase que essa mulher tá do ciclo da violência. Por exemplo, tem mulheres que chegam, elas não percebem o ciclo da violência, então a gente trabalha com a psicoeducação de o que é relacionamento, o que é amor, porque muitas acreditam que aquela maneira é amor, é carinho, né? Elas só conhecem aquele repertório de relacionamento. Isso quando não é uma reprodução do que ela assistiu na infância, ou ela entrou nesses padrões, né? E às vezes a carência afetiva, a dependência afetiva, ela vai repetindo esses padrões. Então ela acredita que aquele é o único modo de se relacionar. Ela não enxerga outras possibilidades, né? Acho que falei bastante. Nossa, eu tô encantado de ver você igual a Sim, uma paroquiana aqui. Nossa, menina, você é inteligente demais, dá gosto de é escutar. Eu acho que é nada, tudo. gente. Porque é preocupante. Essa mulher, ela chega sem reconhecer que ela é uma pessoa, né? Eu sempre digo que desde pequenininha a gente é estimulada a cuidar, né? A cuidar do outro. Temos instintos de mãe, de doar, então eu cuido da casa, cuido do marido, cuido. Sempre eu me dou pro outro. E essas mulheres não aparecem em nenhum momento na fala. E ela, quando elas existem, sabe? Eu sempre digo, sabe esse todo amor, todo carinho que você dá pro outro? Você merece, você também merece, o que é amor, o que é carinho. Então, fazer elas se reconhecer enquanto pessoa, porque elas já não existem mais nessa relação, elas se anulam, elas estão desqualificadas, elas estão desvalidadas a todo momento, tanto socialmente quanto dentro dessa relação. Às vezes a família já desacreditou. Ah, ele sempre vai e volta, gosta, ah, já não entendo mais, deixa esses dois para lá. Então, ela não tem credibilidade nenhuma. E aí eu vou trazer alguns pontos simples sobre por que a mulher não rompe esse ciclo, né, da violência. Então é fácil eu julgar daqui quando eu estou confortável, eu estou fora dessa relação. Quando eu estou E dentro dessa aí, sabe o que eu, relação, eu também percebo? Assim, isso pela minha experiência, né? Não é que eu tenho muito, mas às vezes eu percebo que tem mulheres que apoiam certos tipos de violência. Isso me incomoda, eu fico doido quando eu vejo uma mulher apoiando violência da outra, né? Eu tive num lugar que eu estava desenvolvendo um trabalho e eu fiz essas temáticas. Sabe quem que arrumou encrenca comigo? Não foram os homens, foram as por as mulheres, mulheres. e eu tenho As certeza mulheres disso. estavam me recriminando. Onde já se viu? O padre não pode falar dessas coisas. O padre só é para falar de coisa de Deus. Eu falei, mas eu estou falando de coisa de Deus, estou defendendo a vida. E aquilo me incomodou. As mulheres foram lá e arrumaram um barraco comigo, porque eu estava falando de violência contra a mulher. E aí, padre, eu até te provoco, né, nesse sentido. As mulheres reproduzem também, lembra daquela cultura, daquela educação da qual nós Sim. viemos? Então, muitas mulheres, elas não percebem que estão sofrendo violência, então a gente trabalha com essa educação do que é um relacionamento. Muitas percebem o que é violência, mas elas não conseguem cortar com esse, não rompem com essa violência, justamente pela dependência afetiva. Olha, eu sei que eu tenho que ficar longe dele, eu sei que ele vai me matar, mas eu não consigo, eu dependo dele para viver. E outras mulheres que estão em outro momento, que é o quê? Olha, eu sei que é uma violência, eu sei o que ele faz, eu sei o ciclo da violência e quero sair desse relacionamento, mas eu não tenho suporte. E aí entra todo o suporte, todas as ferramentas para a mulher romper com esse ciclo. E aí eu vou trazer alguns questionamentos para a gente refletir por que essa mulher não rompe com essa violência. Fora todos esses fatores que eu falei, dos pilares da nossa vida, das formas de violência, porque ela está sofrendo aquilo anos, então é uma forma de tortura. Imagina tirar tudo a identidade dessa mulher, né? E alguns motivos, vamos lá, refletir. O primeiro deles é medo. Sim, é medo. A gente todo dia vê no noticiário números de feminicídio, mulheres que fizeram boletim de ocorrência, buscaram ajuda. Sim, a gente tem medo. Então, as mulheres têm medo de dar procedimento, andamento no boletim de ocorrência, procurar atendimento, porque elas têm medo de morrer. Isso é real. Muitas mulheres, elas infelizmente não acreditam, né, na lei ou pela impunidade, que a gente sabe que ainda há muitos buracos, desafios nas leis. Terceiro, ela desconhece os direitos dela. Isso sim, gente, dificulta muito. Devemos saber quais são os nossos direitos, né? E outros fatores. As mulheres, elas têm medo de elas não conseguir chefiar essa família. Então, a gente fala na chefia econômica, de lidar com essa família. Então, às vezes, elas têm uma dependência econômica, sim, é um fator. Outras têm só dependência afetiva. Quantas mulheres a gente já atendeu no sentido de que elas mesmas sustentavam os agressores, mas não conseguiam romper a situação, né, de relação de violência. Por quê? A dependência afetiva está ali. Lembra daqueles pilares que foram destruídos? Então, vamos refletir sobre isso. Outra questão também é que ela não tem suporte familiar, não tem rede.
Muitas têm vergonha sim, porque aí a gente fala de um assunto que é muito falado na mídia, mas assumir que eu passo a violência não é fácil. E aí eu dou um chamamento para o sentido que a violência ela é democrática, né? Como você começou essa live falando, ela atinge todos os grupos sociais. Então, todos os grupos sociais, econômicos, religiosos, etnias. Então, assim, ela não escolhe a quem. Então, assim, pensando nisso, eu ou qualquer outra mulher, estamos sujeitos à violência, né? Porque ela é democrática, ela não escolhe um grupo. Então, vamos praticar um pouco da empatia, sair desse lugar de conforto e antes de julgar, porque uma mulher não sai da situação de violência, olhar esses fatores, né? Todos os pilares da vida dela, todas essas formas de violência. Então, a violência física, ela só é latente, ela esconde todas essas outras violências, essas configurações de violência que essa mulher vem sofrendo, né? E de como esse ciclo acontece. Então, pensar em violência doméstica, não pensa na agressão pontual. Lembra sempre daquele ciclo de violência doméstica, de como ele acontece, de todos esses motivos para as mulheres não romperem com a violência. Muito bem. Como ajudar uma mulher em situação de violência doméstica? O pessoal deve estar Perfeito, curioso aí. O que a gente pode ajudar? perfeito. É isso que é provocativo, né? É. E aí, como alcançar essa mulher, né? E aí eu começo com um exercício de reflexão e de empatia, que eu vou propor aqui para todo mundo, né? Então vamos se imaginar no lugar dessa mulher. Por exemplo, eu, Adna, se eu escolho um parceiro para me relacionar ou uma parceira, o que acontece? Eu idealizo uma relação, uma vida com aquela pessoa. Então, eu vou idealizar o quê? Uma vida perfeita. A gente vai casar, a gente vai ter filhos, a gente vai viajar, a gente vai construir isso. Então, assim, eu escolho alguém para amar e ser amada, né? Ninguém escolhe um parceiro e fala, peraí, deixa eu ver quem que vai me agredir. Ninguém escolhe isso na Não, relação. Então, não. não faz sentido, né? Então a gente Uhum. escolhe alguém para construir uma vida, para construir um futuro. Então a gente idealiza essa relação. Então, assim, quando uma mulher está naquele ciclo de violência que eu falei, né? Ele agride ela de manhã e à noite ele levou ela para jantar, tá no restaurante, postou as fotos, as pessoas de fora do senso comum falam que, ó lá, estavam brigando, quebrando pau e agora estão lá postando foto que tá tudo bem, tá jantando, todo mundo bem. E as pessoas julgam, falam, é porque ela gosta. E a mulher dentro da relação, ela tá assim, poxa, ele reconheceu o erro dele, ele está lutando para essa família. Toda aquela idealização que eu tinha de construir futuro, eu projeto ali. Às vezes é pura projeção dessa mulher e às vezes, de fato, ela quer dar aquele ponto de reconstrução. Então, lógico, eu vou dar uma chance para ele reconstruir essa família. Então, na cabeça dela, é uma reconstrução dessa idealização para aquele futuro que eu imaginei. E as pessoas de fora têm esse julgamento, ela gosta de apanhar porque quer. Então, vamos entender que a violência ela tem contexto, ela é estrutural, a gente carrega heranças patriarcal, a gente carrega uma herança assim de machista, e assim, ela traz isso, ela destrói nossos pilares da vida e a gente fica naquela redoma, naquela ilha, achando que aquilo é amor, que aquilo é proteção. E aí eu provoco mais, gente. O amor, ele não machuca, né? O amor, ele não viola. O amor, ele não destrói quem você é. Ele não destrói a forma de você pensar, a forma de você se comportar, a forma de você vestir, de se relacionar com as pessoas. O amor, ele não impõe que você se destrua para você se encaixar naquele mundo. Isso não é amor, amor não humilha. Amor, ele não faz a gente chorar. Amor, ele não faz a gente se sentir desqualificado. Amor, ele não faz que a gente se desperte aquele sentimento que nunca é alcançável, esse espaço na vida do outro, de, por exemplo, tudo que eu faço parece que não adianta, estou desqualificada, minha autonomia, sou desqualificada como profissional, como mãe, como mulher, como dona de casa, essa mulher não tem validação nenhuma. Então, o amor, ele não é isso não é amor. O amor, ele não machuca, eu acho que é isso que a gente tem que ter de base. E tendo de base de como alcançar essas mulheres, gente, eu acho que duas coisas são primordiais que eu vou falar aqui. O acolhimento e informação. São essenciais e eu acho que pode ser praticado por qualquer pessoa comum. Então, como é que você, né, eu psicólogo, padre psicólogo, a gente tem algumas ferramentas, mas como uma pessoa comum pode ajudar uma mulher? Acolhendo, gente. O que é acolher? É simplesmente você dar um espaço de escuta, né, uma escuta ativa, sem julgamentos ou sem perguntas de culpabilização, né? Como é que acontece isso? Então, a palavra acolher, gente, significa um lugar seguro, né? O que é um lugar seguro? Então, você vai dar esse espaço de segurança para a mulher, né? Quando a gente busca lá no dicionário, o que significa acolhimento? Ó, ato ou efeito de acolher, a recepção, a atenção,
a consideração, significa refúgio e agasalho. Então, gente, vamos ser agasalho para essas mulheres. Olha, nesse frio, né, a gente em casa, a gente põe a blusa, qual a sensação que a gente sente quando a gente coloca a nossa blusinha de frio? De aconchego, de calor, né, e de que agora eu estou protegida. Então, acolher esse sentimento, estar ali diante do outro e me sentir aquela energia, sabe, que calenta, é essa sensação mesmo do agasalho. Então, sejamos esses agasalhos para essas mulheres, de que, olha, né, eu tô aqui, às vezes, né, eu sempre provoco, né, a gente conversa com pessoas no nosso âmbito de amizade profissional todo dia. Oi, bom dia, como vai? Tudo bem? A pessoa responde sempre com um sorriso. Mas tenhamos, gente, assim, a gente conhece as pessoas no nosso meio. A gente percebe, às vezes, a pessoa não tá bem, a gente não pergunta. Às vezes aquela pessoa deu um bom dia, sorriu para você, mas será que aquela pessoa tá bem mesmo? Vamos praticar empatia. Será que aquela pessoa passou a noite toda chorando? Será que aquela pessoa foi violentada ontem à noite? Foi agredida pelo filho, pelo marido, né? Como é que será? Qual é a dor dessa mulher? Quais são suas vivências? Quais seu sofrimento? Quais as suas conquistas? Então, a gente tem que ter essa sensibilidade de falar, olha, eu percebi que você não está muito bem, eu tô aqui, eu só queria que você soubesse que eu tô aqui. Às vezes a pessoa precisa que você só sente do lado dela. A pessoa às vezes precisa que você pegue só na mão dela. Às vezes que assista ela chorar, às vezes um abraço. E às vezes assim, uma escuta sem julgamento, sem ela se sentir culpada. Então, acho que isso significa acolher. A gente se desconstruir, né, a todo momento, sair desse lugar confortável e dar espaço para essa mulher, né? E aí um segundo passo, uma dica até nesse espaço de acolher, é validar essa mulher, né? Quantas e quantas mulheres chegam repetindo diversas vezes o recurso e ela quer te provar, não, deixa eu te explicar, porque elas são desacreditadas em outros serviços, até quando ela busca autoridade. Então, ela tem que provar toda hora seu discurso. Então, valide o sofrimento, a dor dessa mulher, não desacredite. Respeite o espaço de choro também é uma dica, né? E aí, o segundo passo desse processo de ajuda é o acolhimento e a informação. Eu acho que esse é primordial. Por quê? Se eu não tenho informação, eu não sei quais os meus passos a seguir. Eu só tenho medo, só tenho imaginações, né? Porque aquele medo de perseguição que ele vai me perseguir onde for, né? As mulheres, elas... Só um minutinho. Elas são tomadas pelo medo, que elas acreditam, né? Que aquele agressor ele tem uma força assim suprema, onipresente, que ele vai até da justiça. Elas são muito desacreditadas. Então, elas precisam ter acesso aos seus direitos. E eu acho que os serviços de atendimento à mulher, a gente fala de políticas públicas, né? Carrega muito esse peso de que não funciona, as leis não funcionam. Sim, é um grande desafio que a gente enfrenta, sim, em políticas públicas, sim, nas leis. Tem desafios, mas tem, sim, políticas públicas efetivas, tem sim que são efetivadas, que funcionam. Não são todos profissionais, né, que têm essa posição de vitimização, que não atende as mulheres. Então, elas vão encontrar serviços profissionais e políticas públicas efetivas que vão alcançar essa mulher. E aí eu falo, quais são, né? Os centros de referência da mulher, que lá tem os psicólogos, tem assistentes sociais, tem a defensoria pública, que essa mulher precisa saber guarda, pensão, né, medida protetiva. Como é que funciona o boletim de ocorrência? Quais são os próximos passos do boletim de ocorrência? Como é que é o atendimento na delegacia da mulher? Como é que acontece o processo dela judicial? Ela precisa dessas informações. Então, a gente tem que se munir de informação para ela poder pensar e, assim, ao mesmo tempo, dar ferramentas para ela romper com o ciclo da violência. É tudo no processo e no tempo dela. Eu acho que a gente não tem isso. A gente é tão ansioso e a gente não sabe lidar com a violência. De fato, não devíamos mesmo. E aí a gente quer tirar ela, resolver. Não, gente. O meu processo é diferente do seu processo, que é diferente da outra pessoa. Então, a gente tem que andar conforme o processo daquela mulher, né? Então, conhecer que existem centros de referência. A Casa da Mulher Brasileira é importante falar, que é um serviço municipal aqui de São Paulo, que é aberto 24 horas, lá tem delegacia. Olha, existe abrigo sigiloso se uma mulher corre risco iminente de morte. Então, assim, outros serviços e programas sociais, por exemplo, para a autonomia financeira dessa mulher. Então, assim, existem políticas públicas para dar ferramenta para essas mulheres, para romper com essa violência. Então, é importante a mulher saber os direitos dela. E esse serviço, ela chegar até um serviço de atendimento, é uma ponte para ela ter acesso aos direitos dela como cidadã. Então, a gente tem que garantir esse acesso, essa segurança cidadã dessa mulher. Então, você que quer ajudar uma mulher em situação de violência, lembra desse acolhimento, desse agasalho, desse espaço de escuta e busque com ela
informação. Às vezes ela não quer ir direto para uma delegacia fazer o boletim de ocorrência, ela precisa se fortalecer enquanto pessoa, recuperar aquela autonomia, aquela identidade, autenticidade primeiro, se fortalecer, ver os caminhos, fortalecer a rede de amigo dela, seja você uma rede, né, para essa mulher, para depois ela pensar de como vai romper com esse ciclo da violência. Muito bem, nossa, quanta informação bacana. Muita! Quem tá aí acompanhando é uma riqueza, com certeza, né? Sim, E estamos chegando aqui no fim da nossa live, né? Que passa muito rápido. muito! Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para essas mulheres, principalmente essas que são violentadas, né? O que você tem de mensagem para essas mulheres? Gente, eu vou trazer outro exercício reflexivo, né? Eu gosto muito de provocar e a gente sair desse lugar confortável. Eu vou pedir para vocês aí que estão me assistindo, inclusive você, padre, vamos pensar em 5 mulheres importantes na nossa vida. Vamos lá, nomeiem aí na cabeça de vocês. São mulheres significativas que são importantes na sua vida. Nomearam? E se eu trazer para você um dado aqui estatístico, de acordo com as estatísticas, uma dessas 5 mulheres que são importantes na vida de vocês já podem ter sofrido violência. E aí dói, né? Porque a gente pensa que a violência está sempre no quintal do outro, no vizinho. Quando não, gente, ela está presente. E assim, há uma exposição na mídia, há números de feminicídio, então as pessoas olham, é só mais uma. Não, gente, essa mais uma pode ser eu, pode ser você. Então, assim, quanto mais se fala da violência, tem o outro peso, lógico, a gente tem muito mais informação, a gente tem que falar de onde busca atendimento, das políticas, dos canais de atendimento, eu até esqueci de falar, vou dar uma adendo aqui, que tem agora, com essa questão do isolamento social, a gente pode fazer boletim de ocorrência online, a gente tem 180 ou 190 se a violência já está acontecendo, é importante saber que tem que ligar 190, 180 é se você sabe que aquela vizinha já sofre violência há um tempo. Então é importante saber desses canais, né? E aí eu trago, né? A gente não pode naturalizar, né? É uma coisa que está acontecendo aqui pertinho da gente, né? E a mensagem que eu queria deixar para todas nós, né? Mulheres, inclusive, que estão em situação de violência, pensam que mulheres, manas, minas, como queiram, né? O que eu vou dizer aqui para vocês? Reconheçam e conheçam quem são e como são. Né? Eu acho que isso é o primordial, a gente se fortalecer no autoconhecimento, saber suas potencialidades, suas fraquezas, ter esse processo de autoconhecimento, acreditar na nossa capacidade de auto-se governar, de tomar suas decisões, né? Se fortaleçam, se apropriem-se da palavra poder. Eu acho que é o primordial. Por que poder? É uma forma de se apropriar do poder no sentido de que não deixe ninguém dizer o que você pode fazer ou não pode fazer pelo fato de você ser mulher, e a gente escuta isso o tempo todo, né? Então, assim, sejam confiantes, sejam genuínas, trabalhem essa identidade. Gente, o que é identidade? É aquilo que nos distingue do outro. Eu sei quem eu sou, eu sei da minha base. Então, o que eu quis dizer aqui para vocês? Vamos trabalhar as 3 bases: identidade, autonomia e autenticidade. Lógico, a gente Isso. fortalecendo essas 3 coisas não quer dizer que a gente vai ficar imune à violência doméstica, né? Porque ter consciência da violência não quer dizer que a gente não vai passar uma situação de violência. Mas a gente tem que começar por algum local, né? E eu acho que a consciência, né, de como isso acontece e eu saber que Opa, acho que deu um tempo lá. voltou. Para eu amar essa pessoa, Isso, eu vou ter que voltou. perder toda a minha. Voltou, né? Para eu amar essa pessoa, eu vou ter que perder toda a minha autonomia, a forma de vestir, a forma de me comportar, de usar um batom, de usar uma roupa. Vou me desqualificar? Não, gente. Então vamos fortalecer a nossa autonomia, sejam genuínas, né? E aí a última frase que eu queria falar, gente, assim, reconheçam que vocês são importantes, né? E aí quando a gente respira, né? E eu só queria falar, gente, esse respiro significa que vocês estão vivas, vocês são importantes. Obrigado por existirem, né? Vocês são especiais. Eu acho que essa mensagem que fica. Quanto tempo que às vezes a gente não escuta isso de uma outra pessoa? Você é importante para mim que eu não te conheço. Você é importante para o padre que às vezes não te alcança, não te conhece. Nós somos importantes, né? Então, assim, de certa forma, é isso. Vocês são tudo isso,
Minas, vocês são foda e a revolução é nossa. Muito bom, Adna. Obrigado. Olha, você é uma simpatia. Eu quero ter o prazer, o privilégio de conhecer você depois, quando passar Ai, essa terei um pandemia. A prazer. gente bater um Ó, papo. tem uma boa ideia. Ó, já que o novinho Givaldo, ele falou que sabe café, a gente vai tomar café com o café dele que ele vai fazer, então. Já fica o convite. Isso, vamos tomar um café. Isso mesmo. Então tá bom, ó. Muita luz no seu caminho, bom trabalho e a gente se Fico fala, tá agradecida. bom? A Obrigado gente por se fala. Um beijo, boa noite. beijo. Até mais. Até mais. Ela é querida demais. Sem falar da sabedoria, da inteligência, né? Que, que graça de mulher. E aí a gente vai percebendo como que essas reflexões ajudam, principalmente os homens que estão acompanhando, né? Também trabalhar isso na nossa sociedade, com a família, o respeito incondicional. A gente precisa realmente isso, tá bom? Gente querida, falta só 2 lives para terminar a primeira temporada aqui no canal Humanizar. Amanhã vamos falar sobre inteligência emocional. E na quarta-feira, o último dia, a força da mulher. Tá bom? Aqui no canal Humanizar. Vocês estão vendo que a gente está fazendo um trabalho e desenvolvendo também essa questão das mulheres, que, na minha opinião, é necessária, é preciso. Tá bom? Deus abençoe imensamente. Eu quero colocar uma música agora para finalizar, que é o meu sentimento nesse exato momento a cada um, que todos aqueles que estão na quarentena. Eu só quero um xodó. Obrigado por você estar comigo todas as noites aqui no canal Humanizar. Um beijo no coração. Vamos lá para Dominguinhos. Vamos lá. Eita, é forró. Muito bem, Gabi Godoy, Dani Correia, Adriana. Obrigado, Marta. Eu falo pelo sinto de bem. Eita, irmão Mike. Faz um xodó. Eu tô com saudade de abraço, de ver as pessoas. E vocês? Obrigado pela companhia aqui no canal Humanizar. Vera Trincas, que Deus abençoe. Andréia, a minha tia Elismar. A Jô daqui de São Paulo. Obrigado, minhas queridas. Assim, o Aguinaldo de Londrina, obrigado. Boa noite, minha gente. A Ana, que Deus abençoe. Saudade, Andra. A Luciana, queridona. Amanda. Que Deus abençoe, Amanda, mas eu vou rezar por você, tá bom? O Alexandre de Londrina aqui conosco. Obrigado. Eu não tenho ninguém. Eu levo a vida assim, tão só. A todo mundo, né? Eu só quero um amor que acabe o meu sofrer. Eita, você já tem nessa pandemia. Assim, eu quero chorar da vida, você também quer, né? Então vamos. Alegre o meu viver. Boa noite, até mais, gente querida. Valeu!